Se você gostou de Parque das Irmãs Magníficas, com certeza vai adorar saber que muitas das histórias que estavam escritas ali são verdadeiras. Camila Sosvijada é uma atriz e escritora argentina que publicou esse ano pela editora Fósforo o livro Transcrita: A Viagem Inútil. Ele é um livro aqui com a capa toda texturizada e com ilustração belíssima, que é muito simbólica para o livro, porque ela retrata um momento por volta aí quando a autora tinha 4 anos, antes de fazer a transição de gênero, onde o pai dela ensina ela a escrever. E ela diz que depois disso a vida dela nunca mais foi a mesma. A escrita foi um presente que o pai dela deu para ela, assim como a leitura foi um presente que a mãe deu. Portanto, a literatura dela, a forma como ela escreve, teria pai e mãe, né? E o fruto seria a escrita dela. E é o motivo dela escrever, de fato, que é esse amor profundo que ela tem pelos pais, apesar de ser um amor complexo, mas que é movido pelo desejo da escrita. Saiu de pouco mais de 60 páginas, que não é linear, senão seria uma biografia catalogada, mas que acompanha aqui a Camila desde a infância até momentos depois dela publicar um livro de poemas chamado A Noiva de Sandro, e também da sua primeira e até então única peça de teatro. Quem acompanha a escrita da Camila sabe que ela escreve muito sobre si mesma e geralmente em primeira pessoa. Pode ser que em outros livros, ela tem também um livro de contos e esse de poemas, né, que ela tem escrito em terceira pessoa, mas como eu não li, não posso dizer, li somente esse e o Parque das Irmãs Magníficas, que também é sensacional e são escritos em primeira pessoa. Se eu pudesse dividir o ensaio em 3 momentos, eles seriam o porquê ela começou a escrever, as dores da escrita e conselhos que ela dá para escritores. Na primeira parte, ela conta que a primeira história que ela escreveu foi para externar seu desejo de se mostrar mulher para o mundo e também para fantasiar ali um romance que ela tinha com o professor de educação física dela. Só que naquela época, a homossexualidade era algo muito reprimido, muito mais do que ainda, infelizmente, é hoje, e a diretora da escola acabou descobrindo. Por pouco, não chegou nos pais dela, mas teve consequências muito ruins que obrigaram ela a praticamente mudar aí da escola. Sua escrita não era só uma forma de existir no mundo, mas também de entrar para a história. Ela fala assim: escrever sobre isso é minha maneira de situar todas as vidas que me precedem num ponto concreto da história. Eu me envolvo com a antiguidade do mundo. Ao escrever, ela se sente como começando uma viagem, e aí a gente entende o título do livro. Ela diz: às vezes essa viagem só serve para não escrever, nada se extrai de algumas explicações. Escrevo e apago, como antes escrevia e jogava no lixo tudo o que escrevia. É tão lindo. É tão bom destruir o que está escrito, porque a gente tem a sensação de destruir a si mesma. Eu chamo isso de viagem inútil. O que está e não pode ser escrito, a vida que não se escreve. Inclusive, ela vai criticar esses autores que se forçam a escrever, porque para ela a escrita é um ato de amor, é um ato de desejo. Você não pode forçar uma literatura, porque fazer isso é destruir o que você tem de melhor, o que a literatura e a escrita têm de melhor. Nesse sentido, para mim, a metáfora mais poderosa que ela criou aqui para falar sobre a escrita é a metáfora da mulher cansada. Ela é aquela que dá vida, que promove a gênese. Portanto, quando ela se torna mãe, ela ganha uma carga extra de tarefas, de peso, de tudo. Então, ela se torna uma mulher cansada. E uma mulher cansada, muitas vezes, é relapsa. E ela tem que ir juntando parte por parte para poder ensinar a criança a sobreviver no mundo, assim como a gente junta letra por letra para fazer uma palavra. Só que às vezes, de tão cansada que ela tá, esse movimento de juntar essas pecinhas, de criar coisas e formar outras, pode ser muito lento, como pode ser mega rápido, porque ela quer acabar isso rápido, ou também pode ser um pouco relapso. Então ela esquece de coisas no processo, assim como tem vezes que ela simplesmente não faz nada. Fala muito sobre a escrita não oferecer nada, ou seja, um escritor ele não consegue dinheiro, ele não consegue posses, casas, viagens, não consegue nada, porque era algo que os pais dela acreditavam e que ela internalizou com um pouco de dor. Óbvio que talvez não seja essa a posição que de fato ela acredite, afinal ela sobrevive hoje como escritora, mas é uma sensação que todo mundo que escreve tem e que o senso comum também tem.
Os escritores são portadores de magia e nem sempre as pessoas querem magia, nem sempre a magia é bem-vinda. Muitas outras páginas do livro são dedicadas a uma autoanálise da sua trajetória como escritora, do estilo de escrita que ela usa hoje, e às vezes a gente nota um tom melancólico, às vezes um tom glorioso, mas todo o canto da Camila, por assim dizer, ele é triste. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre a escrita ser triste, para preencher tanto o silêncio da pobreza quanto o barulho da miséria, enfim. Porque ela teve também essa dificuldade na vida, né? Ela crescer gostando de escrita, se crescer fazendo a sua transição de gênero em meio a um ambiente de pobreza e de muita ignorância. Pensar que poderia ser um monólogo de teatro cheio de clímaxes e flashbacks, termina com uma lembrança, que é para onde a Camila sugere que aponta essa viagem inútil e a escrita dela, né? Para uma lembrança que vai permanecer viva aí na história e que vai fazer com que ela, ser humano físico e metafísico, não seja esquecido. Apesar do título, essa viagem é sim muito útil e mesmo que não chegue a um destino, a gente vai aprendendo muitas coisas ao longo do caminho, como toda viagem deveria ser. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com quem mais possa gostar. Se inscreve no meu canal, dá uma ajudinha aí, que esse é o meu primeiro vídeo. Apesar de acompanhar há muito tempo as book hates, é a primeira vez que eu estou gravando oficialmente um vídeo falando sobre as minhas impressões de leitura. Então, se você gostou, por favor, também deixe seu comentário. Um beijo e até a próxima.